Vamos iniciar a gravação. Aos voluntários que nos acompanham também. Qualquer dúvida podem colocar no chat também aí. Essa equipe está acompanhando. E perguntas também poderão ser colocadas aí no chat. Ao final da apresentação do professor Rui, nós estaremos tendo um tempo para as respostas e também para uma possível interação, caso alguém tenha interesse. O PMI, esse é um evento do PMI São Paulo, né? Muitos aqui já são voluntários, já conhecem o PMI, já estão envolvidos com o PMI, né? Alguns que ainda não conhecem, o PMI é o Instituto de Gerenciamento de Projetos, uma das maiores associações profissionais do mundo em gestão de projetos, né? Com mais de 700 mil membros aí que auxiliam na profissão. E o PMI São Paulo, um dos capítulos do PMI aqui no Brasil, né? É o maior capítulo do Brasil, continua difundindo a gestão de projetos, né? Mesmo ainda nesse período de forma online, através dos nossos eventos, dos nossos cursos de capacitação profissional. E os profissionais que desejam seguir essa profissão, desejam se envolver mais, têm a oportunidade de se associar ao PMI São Paulo. Está aí o link do PMI, né? Faça associação no PMI Global e também se associe ao PMI São Paulo, aqui no nosso estado de São Paulo, né? São vários capítulos no Brasil todo, mas o PMI São Paulo é um dos maiores aqui do Brasil e realmente promove essa difusão, né? Essa oportunidade para que todos os profissionais possam se envolver mais na área de gestão de projetos, né? E o voluntariado é uma outra oportunidade para aqueles que desejam aplicar as técnicas, né? As melhores práticas, fazer um network com outros profissionais da área. E através do PMI São Paulo é possível ter esse contato também com o voluntariado. Então, quem desejar mais informações pode procurar nas redes sociais também, no Instagram, no Facebook, todas as nossas redes sociais aí do capítulo, e também com os branches, né, que são os braços do PMI São Paulo, para procurar mais informações a respeito do voluntariado, a respeito da associação, né? Estamos todos à disposição aí de vocês. A respeito dos nossos branches, não sei se o Thales está aí, o nosso diretor de branches, Thales Toro. Se ele estiver aí, Thales está por aí. E convidá-lo para falar um pouquinho dos nossos branches e dar uma boa noite para todos aí, se estiver já presente aí. O Thales ainda não chegou. Então, depois que ele chegar, qualquer coisa ele fala, né? O Branch, esse é um evento dos Branches. Os Branches são os filiais do PMI São Paulo em todas as regiões do nosso estado, né? São 10 Branches que foram formalizados do capítulo São Paulo, que atuam nas regiões com o objetivo de fomentar, né, a gestão de projetos nas regiões, né? Esse evento em especial é um evento integrado de vários Branches, de todos os Branches, né, do capítulo, entre eles São José do Rio Preto, do qual eu faço parte, o Vale do Paraíba, o ABCD, né, Campinas, Ribeirão Preto, e os profissionais das regiões podem se filiar e se voluntariar para estar atuando, né, regionalmente nos branches do capítulo, né? Nessa situação atual de pandemia, né, muitos eventos setoriais aí regionalizados acabaram se transformando em virtuais, né? Então, nada mais que oportuno que esses eventos fossem integrados por todos os branches, né? Que é o que nós estamos fazendo com os eventos a partir de agora, nesse tempo e durante esse ano todo, com essa integração de todas as regiões, ajudando na organização aí dos eventos dos branches do capítulo. A nossa programação de hoje, essas orientações iniciais aqui agora, né? Depois nós teremos aí 50 minutos com a exposição do professor Rui, e aí, no final, o tempo para as perguntas e respostas. Nós enviaremos depois no chat também a pesquisa de satisfação, né? Lembrando para aqueles que são certificados PMP, né, para obtenção do PDU, preenchendo a pesquisa de satisfação, automaticamente já vai ser recebido o seu PDU no seu username aí.
Também teremos um sorteio também da revista Magazine Project Design Management, né? Sorteio da revista online. Então, todos que ficarem até o final aí estarão concorrendo também a este sorteio da revista Project Management. Sou o professor Rui, né? Nosso palestrante, convidado de hoje. Um pouco aqui, um breve currículo da sua experiência aí, profissional, né? É gestor sênior de projetos, engenheiro de sistemas, professor e palestrante internacional, sócio fundador e especialista sênior da Cedar, vem atuando aí ao redor do mundo, no design de soluções, na gestão de projetos de grandes infraestruturas críticas, na implantação de estratégias corporativas globais e na transformação digital, geralmente em cenários de grande complexidade, envolvendo o uso intensivo de tecnologias. Atua também na formação de profissionais diferenciados para as demandas práticas da nova economia, na Cedar e em escolas de negócios, escolas politécnicas, escolas de direito de renome, integrando referenciais de excelência das universidades em que estudou, MIT, Stanford e Zurich, com laboratórios práticos desenhados com base em suas experiências profissionais. Está o contato do LinkedIn do professor Rui aí, para que todos possam conectá-lo aí, né? Aí a informação do PDU, né, que eu já repassei, aqueles que desejarem preencher a pesquisa automaticamente. No final, no chat aí, nós enviaremos, né, logo ao final, o link, esse link da pesquisa de satisfação. E também teremos o sorteio logo ao final aí da apresentação do professor dessa revista Management. Professor, eu vou interromper meu compartilhamento aqui. O senhor pode compartilhar. Fique à vontade. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Vai ser um prazer aqui estarmos mais uma vez ouvindo a sua apresentação e partilhar a sua experiência conosco. Certo. Obrigado, em primeiro lugar, pelo convite de estar aqui entre todos nós, né, nessa confraria bacana que é aqui do PMI São Paulo e de todos os branches aí, os 10 branches associados, né? Então, eu acho que é uma coisa, mais que nunca, nesse período louco que a gente está vivenciando de mais isolamento, é importante esses eventos para criar um link entre os profissionais que atuam no projeto, né? E ter um fio condutor aí, caramba, porque o desafio não para, né? Eu chegaria a dizer que esse período o desafio aumenta. Nós temos que fazer as mesmas coisas, ou talvez coisas mais elaboradas, com uma pressão maior em cima das costas, o que faz super importante a gente trocar, né? Trocar conhecimentos e criar uma espécie de uma rede de proteção para lidar legal com aquilo que a gente está passando. Então, o que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje aqui, né, é o conceito do que se chama de custo total em projetos. E usando como um pano de fundo, né, o que aconteceu, aquele incidente que aconteceu no Canal de Suez, onde que no dia 23 de março de 2021, um navio literalmente atravessa na diagonal do canal, impedindo a passagem de todo e qualquer navio naquele local, onde que é uma das principais rotas importantes do mundo, né? Flui petróleo ali do Oriente Médio em direção aos pontos de consumo, exceto a Ásia, né? Que aí não sai para o outro lado, e também de mercadorias chaves, geralmente vindos da Ásia, Coreia, China, etc., né? Em direção a Roterdã e a partir daí para qualquer ponto do mundo. Então, é um pouco disso que a gente vai falar e, sobretudo, caramba, o que esse negócio tem a ver com os nossos projetos, os projetos que a gente participa e como evitar que coisas, vamos chamar assim, desastrosas como essa, nos afetem e nos peguem de surpresa quando a gente pode olhar isso com antecedência. Quando ele dá sinais com antecipação e que às vezes a gente fecha um pouquinho o olho e só se depara quando talvez a coisa já chegou num ponto de literalmente destruição, né? de perda de valor daquilo que a gente quer alcançar. E apresentando um pouquinho mais, como foi falado aí rapidamente aqui, eu trabalho com projetos. Então, nesse caso, eu faço o desenho das soluções, assim como também o acompanhamento. Então, geralmente eu faço uma ida no cliente, compreendendo o que precisa, entendendo, vamos chamar assim, as encrencas, os problemas que envolvem aquilo ali, e a partir disso desenhando uma solução técnica, quer dizer, a visão de cliente. Em função disso, dependendo da dimensão, se associa-se a várias empresas e com isso se provê essa solução
E no caso, lá depois que é selecionadas as empresas, eu faço o acompanhamento, ou seja, viro o gestor do projeto e garantindo que aquilo que foi pactuado com o cliente lá no início realmente esteja lá. Então, vamos chamar assim, o meu dia zero e o meu dia final é muito parecido. No dia zero, a gente pactua, pô, aqui tem que ter isso, isso e isso. Estão de acordo? Beleza. No último dia, poxa, lembra que nós combinamos que pontinhos ia ter isso, isso e isso? Olha, tá aqui, tá aqui, tá aqui e tá aqui, né? Então, vamos chamar assim, entendendo que projetos é um elemento circular, onde que o início e o fim tem que encaixar. As necessidades geram um projeto gera resultado, e esse resultado tem que fechar com aquelas demandas, a encrenca que deu origem a isso tudo. Mais recentemente, eu ando fazendo formação de profissionais. Primeiro, eu participava como professor, em escolas, aí muita gente, imagino que está participando aqui, todo que eu já pude ver, teve aula comigo aí, por exemplo, São José do Rio Preto, ali foi um local que, por pelo menos 10 anos ali, todo santo ano, mais ou menos ali em setembro, eu fazia um encontro ali, que era geralmente o penúltimo módulo do programa, né? Onde que a gente fazia uma experiência prática com a turma. Mas, basicamente, a ideia que me move a dar aula é o seguinte: conectar a teoria na prática. Então, geralmente, eu dou os módulos finais dos programas, enquanto professor aberto, trazendo, né, digamos assim, combinando tudo aquilo que foi visto em termos das N disciplinas que fez parte daquele programa, para jogar a turma contra uma situação prática e real, alinhada com o perfil específico de cada um, e com isso fazer com que as pessoas pratiquem de verdade aquele conceito que viu na teoria e viu de uma forma segmentada, ou seja, disciplina a disciplina, para ver depois, porque o projeto é um só, né? E a gente tem que usar todos os conceitos de uma forma agrupada, sabendo priorizar, sabendo o que está pegando no momento e saber decodificar a dor do cliente e a entrega do cliente, como eu comentei. Então, isso acontece em cenários públicos, projetos públicos, e também em cenários privados, onde que, no caso de formação, eu ando gostando muito de preparar gente que gosta de sair da zona de conforto, no bom sentido, né? De empreender, de fazer alguma coisa e tomar as dores, digamos assim, da sua vida, da sua carreira. Seja enquanto empreendedor abrindo a sua empresa, seja também dentro de uma corporação onde que ele passe a abraçar a sua carreira e entender que dentro de uma empresa ou fora dela, né? Ou seja, a empresa minha ou eu como um colaborador, a atitude empreendedora e a atitude de visão de projetos é um elemento essencial, independente daquilo que está sendo feito, né? Então, e sempre nessa linha, trazer a teoria para a situação prática e mostrando que a teoria boa é aquela que soluciona o problema prático e a prática é que tem que sustentar a teoria boa. E quando não encaixa é porque um dos dois não fala o mesmo idioma, aí pega esses livros e encosta lá no fundinho do armário, né? Ou talvez até no arquivo redondo, porque elas não colaboram para o nosso dia a dia. Então, alguns exemplos aqui, isso aqui, eu sou de Curitiba, né? Então, isso aqui é um prédio aqui que fica num bairro em Curitiba, do qual é um prédio com toda a inteligência, então ele tem um requinte de programabilidade, então tudo que vocês imaginarem em termos de recurso tecnológico, né? De integração de sistemas, elevador automático, etc., etc., está aqui. Mas o grande ponto é o seguinte: sistemas computacionais, hardware, software, câmara inteligente, etc., etc., não fazem nada se eu não entender a demanda do cliente e se não transformar isso num serviço útil para quem está ali, né? Então, veja que tem as personas clássicas que circulam nesse prédio. O proprietário que comprou a sala, dos quais um aqui vos fala, né? No 18º andar, bem na esquininha ali, onde tem aquele vidro diferente, eu estou ali mais ou menos no segundo terço do lado de cima, né? E, por exemplo, citando um caso concreto, por exemplo, tem médicos aqui por exemplo, tem um médico que é geriatra, ele está no 24º andar. As pessoas que ele atende, tipicamente têm uma dificuldade de locomoção, escutam, têm limitações acústicas, não raramente estão em cadeiras de rodas, coisa assim. Então, veja que para essa pessoa, o comportamento normal do prédio não faz sentido. Por exemplo, o ato dele se cadastrar na portaria, receber um cartão que já chama automaticamente o elevador para o andar que se destina, os tempos para ele tem que ser outra. A roleta tem que ser a roleta de acessibilidade, que ela é muito mais larga que as demais. O elevador tem que ser o elevador de acessibilidade, que ele alerta, vamos assim, ele fala o andar para qual ele vai,
ele abre a porta, dá sinais luminosos e faz uma série de coisas que nos outros elevadores não tem sentido. Então, uma pessoa que vá nesse médico, ele é direcionado para uma rota que faz sentido para ele. Traduzindo, esse prédio tem, aspas, 7 perfis identificados em função de um mapeamento de campo, né, das pessoas que foram comprando as salas comerciais aqui dentro, ele é comercial, e com isso foi criado 7 perfis que atendem coisa assim. Por exemplo, junto com esse geriatra, tem uma pessoa que atende aqui um consultório de cirurgias plásticas, onde que no pós-cirurgia a pessoa tem a mesma questão, né? Tipo, está limitada em termos de movimentação e tem um comportamento semelhante a desse médico geriatra. Tem uma clínica pediátrica que tem um perfil assemelhado também, mães com filho pequeno, né? Não raramente sentindo dor, etc., que demandam uma atenção diferenciada. Né? Tá com a criança no colo, no carrinho, precisa estar na roleta mais larga. E para outros, onde que esse tipo de valor não faz sentido, mas tem outros. Então, com 7 combinações, vamos chamar assim, de maneira como ele entra, o grau de privacidade que a pessoa quer ter, tem certos negócios que exigem privacidade, né? Então, vai com um elevador distinto dos demais. Isso, então, é feito caso a caso. Então, se eu identifico que eu vou na sala X, ele lê o perfil e, a partir disso, ele encaminha para os pontos. Ponto que eu quero passar aqui. Gente, se não tiver conexão com o resultado, não adianta nada ter esse recurso. Talvez seja pior. Eu gastei 1 turbilhão a mais por metro quadrado por vento. Para ter lá um software maravilhoso que eu, enquanto advogado, médico, engenheiro, seja lá o que for, né, não levo nada. O que é entrega, o que é resultado? Já fica uma pergunta provocativa aí para o final. O que faz sentido para quem está abrindo um projeto que tem uma necessidade em mente, né, em relação a quem está dentro, o engenheiro, o arquiteto, o especialista de dados, o engenheiro de dados, etc., que está vendo sobre a ótica de dentro para fora, né? Fica aí a pergunta. Depois a gente trabalha um pouquinho disso lá na frente. Um outro exemplo, isso aqui foi na linha de formação profissional. O Banco do Brasil, como praticamente qualquer banco, né, está se digitalizando. Quer dizer, cada vez mais nós usamos o nosso celular, tipicamente, os aplicativos no celular, mas também computador para alguma coisa um pouco mais elaborado, o extrato do mês ou alguma coisa assim, né? E menos as agências. Mas o Banco do Brasil tem uma característica, ele cuida das contas do governo e tem uma capilaridade gigantesca Brasil afora, né? E certos segmentos do qual ele tem essa situação privilegiada gostam de ir na agência. Vamos supor um juiz que tem uma alta renda que é aposentado e tem todo o tempo no mundo. Não raramente pessoas assim gostam de ir na agência. Tem um capital grande, a receita contra a despesa é desproporcional, quer dizer, ele tem uma sobra razoável, porque não tem mais filho na escola e uma série de coisas, e essas pessoas querem ser atendidas na palma da mão, sabendo o nome dela, etc, etc. Então, eles perceberam que certas agências precisam ter características especiais para atender pessoalmente esse tipo de pessoa. E veio para Curitiba o escritório de arquitetura e engenharia que cuida desse tipo de coisa. Então, a gente fez um treinamento com base nessa característica, quando tinha que criar agências especiais, vamos chamar assim, com características especiais, ao redor do Brasil, onde existe características de regionalização, por exemplo, Curitiba, São Paulo, Rio Preto, Campinas, etc., eu tenho disponibilidade de que o 0800 chame um setor de manutenção, eu tenho rapidamente um reparador de uma porta especial, mas eu estou numa Sorriso, no meio do Mato Grosso, o local tem um tremendo poder aquisitivo, né? O cara mais perto de uma manutenção especializada talvez esteja a 1.000 quilômetros de distância. Então, os materiais bons para Sorriso não são os materiais bons para Curitiba, São Paulo, capital. Então, exige um requinte de fazer uma boa agência para atender o cliente e fazer com que essas pessoas entendam que o Banco do Brasil tem alguma coisa especial, né? Então, vai lá, entende a encrenca deles, o que estava passando, regionalização, pessoas de distintas áreas, etc., características diferentes da região norte, do sul, etc., etc., né? E, com isso, montar uma coisa que preparasse o pessoal para lidar com essa situação deles. Então, ou seja, a ideia que eu tenho, né, é que nós não devemos fazer isso, nascedor, coisas padrão, mas coisas que fazem sentido para quem está na borda.
coisas sentidas, faz sentido e específicas para a situação particular, que demanda um mapeamento inicial, demanda um quebra-cabeça aí, de montar um quebra-cabeça, bater no cliente, fazer sonar, né? Criar um link, realmente entregar aquela coisa e lá no final criar o que eu digo de uau, né? Pô, que legal que fizemos isso. Então, esse é a gente, né? Pessoalmente, então, eu sou o que eu chamo de engenheiro de sistemas, quer dizer, veja que não tem, por mais que eu sou engenheiro elétrico de formação, mas a ideia é que eu tenho que entender, pelo menos como noção de múltiplas especialidades, e fazer com que isso se interaja de uma maneira sistêmica. Nem no prédio lá, poxa, tem coisas de engenharia, né? Tem um gerador de diesel para cuidar, porque se falta energia no prédio, tem sistemas de segurança, tem monitoramento de câmera, tem sistemas informatizados, mas tudo aquilo tem que se comportar de uma maneira uníssona e condizente para que a cadeia de valor para o cliente, né, seja ele o cliente de quem comprou a sala ou o próprio proprietário, faça sentido. Né? Então, eu tenho minhas especialidades de início, vamos chamar assim, mas eu tenho que interagir com muita gente ao redor, compreendendo o cliente e compreendendo essas pessoas e fazendo o encaixe. E lá na frente, como eu comentei anteriormente, fazer esse projeto acontecer, né? Transformar esse conceito inicial num conceito mais firme que realmente aconteça dentro das premissas estabelecidas, sei lá, de um prazo limite, de um custo máximo estabelecido e sejam quais forem que fizerem sentido para a situação. E geralmente, nesse caso, cada projeto é uma encrenca muito específica, desde coisas mais simples até coisas bem generosamente elaboradas, né? E eu já falei aqui, né? Então, basicamente, em termos de palestra, eu gosto de atuar em zona de fronteira, né? Zona de muita interconexão. Então, por isso eu estou dando aula em escola de direito, mostrando o poder da tecnologia. Nesse segmento, eu dei aula para o Ministério Público, por exemplo, de Mato Grosso, foi um dos últimos que eu dei, mostrando onde fiscalizar uma obra, onde que normalmente a coisa não é bem coberta, e em quais estágios, ou seja, no início da arrancada, para evitar o elefante branco lá na frente. Né? Então, veja que eu tenho que falar a linguagem deles, mas também apresentar outras linguagens que façam sentido, invariavelmente fazendo um mapeamento de terreno. Então, eu falo que a gente lida muito com a nova economia, quer dizer, poxa, toda essa encrenca nova que as tecnologias hoje permitem a um custo bastante razoável, que é multidisciplinar, crítico e tem, vamos chamar assim, um efeito dominó. Qualquer pedaço que não funcione a contento ou que não interaja de forma consequente com as demais partes, faz com que o todo não funcione. Então, basta ter um ponto inconsequente ou limitado, ele limita o comportamento global. E, de repente, eu gastei um monte e não levei nada à altura daquilo. E aqui as escolas que, de alguma forma, eu fui passando e que foram me ensinando um pouquinho dessa teoria bacana para levar para essas situações práticas. Né? Então, nesse momento aqui, então o curso, eu gosto de estar na frente. Então, nesse momento, por exemplo, a gente vai estar aberta já a turma 3 para o PMBOK 7, que vai ser lançado só em agosto, mostrando o que é essa lógica que está aqui, que é o olhar de fora para dentro e não de dentro para fora, não uma troca gigante que está acontecendo dentro do PMI, e já preparando as pessoas para que no dia zero, onde que esse guia está no ar, ou seja, 1º de agosto, que já está com o lançamento oficial, a turma já esteja preparado para brilhar, para estar na frente. Né? Então, turma aberta, aí vai o meu comercial, aí, dia 7 a dia 11, online, uma semana. Né? Onde que a gente mostra empresas, inclusive, que já estão trabalhando nessa visão. Entenda-se aqui uma Amazon, uma Apple, entre outras ali, para a gente levar para o nosso pedaço a excelência dessas companhias, seja que tipo de projeto a gente tem no colo. Né? Bom, vamos aqui para o Suez, a gente falou aqui bastante. Então, veja, o canal de Suez foi um evento marcante, veja, mesmo de quem não trabalha em cadeia logística, que invariavelmente estava mais afetado, ou em energia, não? Porque ali é um ponto de passagem crucial para a exportação de petróleo do Oriente Médio em direção ao maior ponto de compra, que é o Porto de Roterdã. Né? Veja que a alternativa é circular a África. Pensa em combustível num navio daquele porte, né? O que isso significa em custo a mais. São 15 dias a mais de navegação e 15 dias a mais de combustível sendo gasto, de tripulação de alto nível sendo pago, de um navio circulando sem entregar alguma coisa concreta, já que no meio dessa rota não há muito pontos de interesse de entrega, não? Pelo menos não à altura daqueles megas navios acontecendo.
Então, o canal de Suez é uma bênção, vamos chamar assim, economizando um trajeto, sobretudo ligado a containers, né? Ou seja, as coisas raras que saem da Ásia, China, Coreia, Taiwan, etc., né? Japão, em direção também Roterdã, é o maior entreposto do mundo. Então, é muito mais fácil passar pelo canal do Suez, entra no Mediterrâneo e, a partir dali, por exemplo, para em Roterdã e dali, a partir de outros navios, para qualquer ponto do mundo, ou eventualmente fazer uma rota para a costa leste americana, por exemplo, um porto de Nova York, Miami ou qualquer coisa ali naquela região, entre digamos assim, Miami até chegar à fronteira com o Canadá, inclusive os portos do Canadá, né? Então, algumas fotos do incidente, então veja aqui uma foto de satélite do navio literalmente atravessado, né? Ele ficou atravessado por 6 dias, entre os dias 23 e 29 de março, né? Do qual, nesse instante que o navio estava assim, ele bloqueava a circulação de 40 milhões de dólares hora. Aqui circula em torno de 30% a 40% do volume em container, que é onde que tem mais valor, né? Graneleiro não é uma rota típica de circular, mas aqui é container. Geralmente, vamos pensar um navio desses com um monte de iPhones S21, Galaxy S21, entre outras coisas, laptops, né, que é uma coisa que com a pandemia a gente comprou em toneladas, esses recursos de informática. Vamos supor, insumos que vai para uma fábrica, sei lá, da Volkswagen da Alemanha, né, fabricados na China, chips, né, que tem um valor econômico gigante, numa área muitíssimo pequena, né? Então, pensa que um navio desse cabe 20.124 containers. Pensa agora, 54 navios aproximadamente iguais a esse que circulam diariamente aqui. Faça a conta e veja a encrenca, né, o volume de capital que foi quebrando a cadeia logística a cada dia de uma forma mais crucial, né? Na cadeia automobilística, na cadeia do petróleo, etc, etc, etc. Então, pensa a consequência desse ponto. Alternativa, no mínimo 15 dias de atraso, né? Eu desviar um navio para contornar a África e chegar lá 15 dias depois do tempo que ele levaria se ele passasse o canal, né? Então, uma foto aqui, um zoom, quer dizer, o bico do navio aqui, ele literalmente bateu contra a lateral e cravou, né? Na hora que ele bate, ele afunda a ponta e literalmente enterra. E com um pezinho generoso, vamos chamar assim, ali, que para tirar, não, pode ver aquelas maquininhas gigantes, aquelas, parece coisa de anão ali, em comparação com o navio desse porte, que tem uma altura ali de 33 metros da linha, vamos chamar assim, daquela linha vermelha para cima, né? Então, esse navio foi construído em 2018, o acidente aconteceu, então, 3 anos aproximadamente após a sua liberação, a sua primeira navegação, né? E cada dia que passa, uma filhinha. Isso aqui é um lago intermediário que fica no meio do canal, né? Ou seja, os navios que já estavam dentro do canal, eles, na medida do possível, foram alocados para esse lago no sentido de uma tentativa de liberação, porque é aquela história, né? Eu tenho que tirar o primeiro mais para dentro, né? Tem uma sequência gigante, de uma logística gigante, para depois liberado, fazer o reencaixe e a liberação do canal. Depois que liberou o navio, tem uma encrenca danada. E tinha em torno, então, de 100 quilômetros em cada bordo, ou seja, na entrada via próxima a Cairo, ou seja, de quem vai do Mediterrâneo em direção à China, ou do caminho inverso, aproximadamente 100 quilômetros de navios em fila de espera. E um valor de 400 milhões de dólares que a cada hora deixava de passar. Vamos fazer uma continha e associação com o projeto. Se o meu projeto gera, vamos pensar uma fábrica, permite uma operação, vamos pensar um RP que eu coloco, alguma coisa assim, que viabiliza uma operação. Será que não é importante eu saber quanto que está envolvido com a minha falha? Por exemplo, se eu atrasar um dia, quanto que esse dia de operação representa em custo? Ou em perda de receita? Ou na economia que vamos pensar, eu implementei um novo ERP e isso eu faço uma economia em relação talvez ao que eu tenha ou o que eu não tenha por hora, né? O que eu estou fazendo geralmente provoca um ganho em termos de uma economia, quer dizer, eu faço uma produtividade superior ou coloco uma planta, uma fábrica nova, uma agência bancária nova, como nós falamos do Banco do Brasil, ou seja lá o que for. Quanto que custa a hora de atraso? Será que às vezes eu não tenho parafuso de 5 centavos
gerando um prejuízo hora de milhões de reais ou até mesmo milhões de dólares? Será que eu tenho que pensar só em custo de item? Será que isso não é um pensamento muito primário para a grande maioria dos projetos que estão acontecendo hoje? Vamos pensar o seguinte, quanto que custa 1 hora sem que eu entregue um RP numa agência do Banco do Brasil? Quanto que custa pela demora de eu passar uma fibra? Vamos pensar que eu sou, por exemplo, de uma VEG, né, que está entregando fibras e nesse momento super crucial. Quanto que demora o custo da entrega de um supermercado, de uma entrega de um centro de distribuição logístico, que agora também é outro ponto crucial, né? Vejam que grande parte dos custos e da grande relevância não é o custo do projeto, mas é o custo da perda econômica decorrente de um dia, 1 hora da operação ou da falta da operação dela. Muitas vezes é dezenas de vezes mais barato gastar muito mais num projeto do que atrasar ou correr o risco de atrasar. Ou de ter o potencial de adiantar um dia. Um dia que eu entregue antes uma agência do Banco do Brasil, vale a pena gastar 100, 200 mil fácil num projeto. Quando vocês começam um projeto, vocês têm esse número na mão para parametrizar e saber criar o equilíbrio entre custo do projeto perante custo do ganho de entregar 1 hora antes ou 1 hora depois? O ganho ou a perda, nesse caso. Um segredinho que pouco tem por aí, gente. No dia... Deixa eu pegar, fazer a colinha da data, não sou muito bom de memória. No dia 9 de fevereiro de 2019, o mesmíssimo navio, ou seja, 2 anos, uma conta redonda, 2 anos antes, esse navio teve um acidente muito parecido no porto de Hamburgo. Todos os sintomas e todas as causas foram as mesmas. Gente, o que foi falado que foi? O vento, né? O vento causou o acidente. Mas, caramba, será que no canal de Suez vento não é uma constante? Será que tempestade de areia no meio de um deserto, ao pé da letra, né? Vejo aqui na foto, na primeira foto que eu mostrei ali com o navio atravessado, né? Ou o areião, que é aquele negócio. Será que tempestade de areia é uma coisa exótica? Será que no porto de Hamburgo e nos portos próximos, que são os portos principais do mundo, né? Exceto os da Ásia, por exemplo, Roterdã, Antuérpia, Hamburgo, etc., 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 os da Inglaterra, etc., o vento não é uma coisa do santo dia? Será que um navio desses não tem que estar preparado para isso? Né? Será que as pessoas do projeto tinham de fato essa informação para transformar isso num teste adequado para prevenir e validar isso, talvez até no modelo de computador? Pô, vamos enfiar um vento lateral com areia, já que essa rota é típica de um navio de contêiner, e vamos ver o estrago e descobrir isso antes e talvez até numa situação mais radical, né? Mudar talvez o conceito do navio. Não sei se vocês sabem, existe 7 pontos à semelhança do canal de Suez, ou seja, são estreitos. Se acontecer uma encrenca para o mundo, literalmente em termos de cadeia logística, né? Que são iguaizinhos a esse, né? Estreito de Hormuz, quer dizer, trava a saída de petróleo do Oriente Médio. Estreito de Malaca é a saída da Ásia, né? Então, qualquer coisa da China e companhia deixa de chegar em algum lugar. Canal do Panamá, que é mais associável com isso aqui, né? Ou seja, qualquer coisa vinda da China em direção, uma das rotas, dependendo, é passar, por exemplo, vir pelo Pacífico, através do Canal do Panamá e vai, por exemplo, para Miami, né? Eu venho para o Brasil, por exemplo, sobretudo os portos norte do Brasil, como, por exemplo, vamos pegar aqui, tem um porto grande ali no norte de Fortaleza, né? É uma rota muito típica, né? Então, veja, se acontecer uma encrenca ali, tem um efeito dominó equivalente a isso aqui em qualquer um desses 7 pontos, né? Então, detalhe, gente, os navios que estão sendo construídos a partir de agora é desse tamanho para maior. Esse aqui é 20 mil contêineres. Existe, da mesma classe que esse, foram liberados numa sequência 18 navios igualzinhos a esse. Só tem um nome diferente, mas é o mesmo navio que estão circulando por aí. Existem diversos navios, dezenas de navios com classe de 25 mil contêineres. E já tem, em fase mais inicial, navios de 30 mil contêineres. De 7 pontos críticos no mundo, eu vou chegar para uns 20 a 25 pontos críticos, onde que qualquer coisa que aconteça lá, eu travo a cadeia logística. Será que o pessoal no projeto está levando isso em conta adequadamente? Será que a lição daqui serve para alguma coisa?
Traduzindo para o caso genérico, gente, se eu olhar para os meus projetos, para os projetos do tipo que eu faço, uma implementação do ERP, uma construção civil de alguma coisa, sei lá, uma geração eólica lá no litoral do Nordeste, vamos supor, ou seja lá o que for que faça sentido dentro do seu setor de atuação, será que eu sei as consequências da falha e eu sei precificar o custo dessa falha e tomo isso em conta nos meus projetos? Talvez decidindo gastar um pouquinho mais para evitar uma encrenca desgraçada na hora que alguma coisa se transforma em fato? Mesmo que seja no pós-projeto, na operação? Será que eu, enquanto contratante, vamos pensar que vocês são um gerente de projeto de alguém que contrata, não? Está subcontratando, por exemplo, um pedaço do projeto, ou mesmo subcontratando a execução global de um projeto. Eu ponho no meu contrato que eu quero entrega de resultado e não de produto? Proporcional à encrenca que eu estou lidando e à perda consequente se aquilo não sair conforme o esperado? Para provocar do outro lado uma análise mais consequente, mais consistente à altura do desafio? Olha, a resposta típica é não. Eu penso só no custo de implementação. Ou seja, convida-se a fazer uma implementação simplista e que vai gerar esse tipo de encrenca na hora que eu estou falando em projetos cada vez mais complexos. E aí, gente, vai virar canal de Suez, né? Eu vou mostrar para vocês aqui 2 filminhos, 2 de 40 segundos aqui, bem rapidinho, que mostra esses 2 incidentes, da Alemanha e do canal de Suez, exatamente o mesmo navio. Vou interromper aqui o compartilhamento só para abrir a página aqui e já passo para vocês de novo. Só um segundico aqui. Presumo que vocês já estão vendo a tela aqui. Deixa eu colocar a tela cheia para facilitar. Então, vamos lá. Isso aqui, ó, é o canal de Suez. Reparem agora, ó, o Evergreen entrando aqui, ó. Veja os 2 navios à frente. Depois eu volto um pouquinho o filme. Reparem que tem um azulzinho atrás dele. Ó, aqui, ó. Repare agora o navio, ó. Ele adernou para a esquerda, provavelmente em função de um vento, etc. E depois ele tentou corrigir, e nessa adernada ele deu uma bicada de frente com o outro lado. Veja aqui a rota, né? Olha o navio de trás, dando aquela super freada, lembrando que frear um navio desse porte está longe de ser uma coisa fácil, né? Depois que você aperta o freio, ainda tem uma inércia gigante, né? Até que realmente pare, ó, aqui é a turma de socorro, né? Tipo, puxa, socorro, né? Olha os movimentos aqui, mostra literalmente uma sensação de desespero, né? Olha o outro navio aqui quase batendo no navio subsequente. Nesse canal, vocês percebem que é um navio atrás do outro, né? Eu navego em Combi e, naturalmente, eu tenho um sincronismo. Os navios têm que andar na mesma velocidade. Os navios anteriores estavam com um barco, né? Ou seja, tinha um rebocador fazendo a navegação. Era um dia crítico, com vento, com informação de tempestade, mas existe a liberdade do comandante decidir, por conta própria, o que ele vai fazer. Por exemplo, poxa, um da Shell um pouco antes resolveu parar. Pô, eu vou esperar essa tempestade passar. Os 2 navios anteriores, eles optaram por um rebocador. Significa, parou, tem que engatar o rebocador, ou seja, tem um tempo, né? Pensa no valor que está embutido no navio desses em termos da carga, significa um gasto garantido a mais, mas uma segurança maior na travessia. E o navio subsequente, vocês repararam ali, não tinha o rebocador. Não? Ou seja, ele optou por bancar esse risco. Quanto que dá o custo da falha? Aqui o navio pós, né? Travado lá. Bom, aqui era isso que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu mostrar agora algo bem parecido com isso. Deixa eu só tirar de tela cheia aqui para acessar o outro. Opa. Deixa eu recarregar a página aqui. Fica muito tempo parado, ele dá um problema aqui, né? Carregamos de novo aqui. Bom, eu não vou, seguramos no oral aqui. Em 2019, quando aconteceu um incidente em Hamburgo, o Hamburgo associa, sobretudo quem é de São Paulo, ali o Porto de Santos, né? Quer dizer, o Porto de Hamburgo é um final de um rio, o Rio Elba, né? Então, o Mar do Norte é um mar muito tempestuoso, é uma região super plana,
Então, você sabe que está chegando perto do mar quando sobe, porque a região, em geral, abaixo do nível do mar, e você começa a pegar o vento do mar. Na beira da praia é até esquisito, o povo com jaquetas e coisa assim, né? Porque o vento realmente é muito gelado, o mar então é muito exposto. Então, pensa um navio de 20 e poucos metros de altura, perdão, 30 e poucos metros de altura, com o vento quando ele pega de lateral, que seria o pior cenário, a força que ele faz. Aquele navio sai do porto de Hamburgo e começa a adernar de lado. E ele tocando, né? Corrigindo, você percebe o ir e vir, fazendo as correções, e ele acerta de lado num ferryboat que cruza aquele canal de saída já mais perto da saída para o mar, né? Que por sorte era antes do embarque, ou seja, não existia ninguém lá dentro. Pensa um navio de 400 metros batendo num ferryboat, o que significa isso? Só no tranco, né? Mesmo que ele aguente fisicamente no afúndio, o tranco, uma pessoa é arremessada a muitos metros de distância. O navio não parou, tocou adiante para escapar da penalidade e a Alemanha fechou o olhinho. Porque isso mostrava coisas talvez interessantes demais, vamos chamar assim. Né? Que o porto não deveria receber certas classes de navio. Sabe que vocês percebem a bomba armada que está aí? E que um acidente como esse, num desses 7 pontos que eu comentei, é só uma questão de tempo? Com certeza vai acontecer? Será que quando eu faço um projeto, eu não devo pensar também na operação futura? E que eu só posso dizer que o meu projeto é de sucesso se depois a minha operação resultante, a agência funcionando, meu software sendo usado, realmente eu tenho resultado e não somente entregas? O que é projeto de sucesso, gente? De uma maneira mais genérica. E pensa, olha contra o espelho e pensa você contra o seu tipo de projeto. Inspirado aqui no que nós estamos vendo. Vamos olhar aqui um pouquinho agora o mundo de projetos, né? Vamos deixar os Suez de lado, mas vamos levar essas imagens de pano de fundo, vamos chamar assim. Poxa, será que a grande parte das ferramentas que a gente vem usando não são somente para projetos mais simples, estáticos e que não mudam ao longo do tempo as premissas? Será que a gente está levando em conta tudo aquilo que é relevante para quem vai operar o nosso projeto depois? Provocando mais uma pergunta. Por que o PMBOK 7 está mudando radicalmente em relação aos 6, 5 e versões anteriores, né? Para se tornar, ou melhor, manter-se o guia PMBOK uma referência, ou a referência, ou a maior referência entre todas? Será que o nosso mundinho dos projetos, né? Mundinho carinhoso, eu amo projeto, tá? Então não olhe isso como uma palavra pejorativa, mas um nome carinhoso. Será que os nossos projetos não estão com tanta encrenquinha, repare ali no meio do complexo, né? Que a gente não tem que olhar com uma forma um pouco mais elaborada do que a gente vem acostumando? Traduzindo, será que a gente não tem que ir para a borda do cliente, entender as encrencas e suas particularidades, em vez de partir de um processo padrão, seja qual ele for, usando ágil, etc. Mas se eu não entender o cliente e começar a fazer, por exemplo, reuniões diárias, sem entender o que é relevante, o que é o ponto crítico, será que eu vou estar fazendo agilidade de fato? Será que agilidade é fazer reuniões diárias ou entregar um resultado com consistência e agilidade, que, aliás, esse é o princípio 1 dos princípios ágeis. E, aliás, já canto a bola, que é o princípio 1 do Guia PMBOK 7, não por mera coincidência. Será que eu não estou querendo... Lembra desse brinquedo de criança que todo mundo em algum momento brincou na vida, né? Agora já tem as versões eletrônicas. Não estou querendo enfiar o quadrado no buraco redondo? Ou seja, usando lógicas que não fazem mais sentido para o tipo de projeto que está aí. E que eu não estou induzindo para que aquelas frases típicas, puxa, não era bem isso que eu queria. Né? Será que não está um pouquinho dessa cara? Será que... Veja que eu não estou dizendo que certas ferramentas são ruins, são boas. Essa ferramenta, o quadrado é ótimo para colocar no buraco quadrado. O triângulo é ótimo para enfiar no buraco triangular, assim como o círculo no buraco circular. Mas na hora que eu tento empurrar no lugar errado, ou seja, de não me abrir para que ferramenta é secundária, ou seja, o meu dilema puxa uma ferramenta e não o inverso, seja qual ela for, e que se eu, enquanto GP, não dominar todo e qualquer método e não ter a habilidade de saber quando colocar o quadrado no buraco quadrado, por tendência estatística, existe uma quase certeza de fazer besteira sempre.
Se eu disser o seguinte, poxa, só existe esse método, como o mundo não está nem aí com o método, ele quer resultado, existe uma tendência na diversidade, na complexidade, se eu não entender o cliente, de usar a coisa errada. Porque fica difícil pegar a estrada primeiro e depois saber onde que eu quero chegar. Não dá certo. Decide primeiro onde você quer chegar. E isso vai ditar os métodos, metodologias, lógica, pontos de atenção e por aí afora. Então, eu estou falando aqui, vamos aprofundar agora a partir disso em custos, né? Mas não entre no efeito bolha. Enxergue o mundo real que está aí. Enxergue a tua encrenca. Olhe o teu cliente, vá no teu cliente. Não aceite ser um gerente que não vá para a borda, que não bota, aspas, o pé na lama, no bom sentido, né? No local onde que o valor realmente está sendo construído. Não deixe de Professor, só ver... perguntar se você tá querendo apresentar, que a gente está vendo aí no vídeo. Opa, desculpe, eu estou rodando minha tela aqui e estou enganando você. Deixa eu voltar aqui, vamos lá. Eu mudei aqui a tela, mas não tirei o ponto lá. Deixa eu pegar aqui de volta. Só um instante, falha do usuário que aqui vos fala. O senhor estava falando que ia falar em cima do vídeo, a gente estava esperando aqui. Eu acho que o senhor começou a falar do seu slide. Tá, deixa eu pegar aqui de volta. Então, aí. Agora está vendo ali a apresentação? Perfeito. Tá, deixa eu só voltar. Então, eu estava aqui falando da simplicidade e complexidade, eu falei das figurinhas, né? Quer dizer, a complexidade é feita de muitos elementos que tem que se encaixar com perfeição. Então, quanto mais elementos eu tenha, mais o encaixe é crítico, porque é uma combinação de cada vez mais elementos, né? Veja, se a partir de um certo ponto, né? Eu não lembro de ter acertado na Mega Sena, que são 6 elementos para acertar. Dentro de 50, assim, tem 50 componentes com 6 combinações. A maioria dos projetos tem muito mais elementos e, por consequência, muito mais combinações possíveis. Eu não lembro de ter gente... Pô, no meu ciclo de convivência, eu não achei ninguém que acertou na Mega Sena, né? Então, me parece que é um pouco difícil de usar um método padrão para lidar com a complexidade. A complexidade específica de um caso dita os métodos e a maneira de trabalhar, e não o inverso, seja qual método for. Senão, né, voltamos na nossa figurinha aqui, né? Botar o quadrado no buraco triangular, ou seja lá o que for. Só que agora em projetos a gente tem várias dezenas de tipos de buraco e várias dezenas de tipos de método, adequados às vezes para parte de um projeto e não uma uniformidade. Então, quem tenta usar a escolha da estrada primeiro antes do destino, quase que com certeza estatística, se não com certeza estatística, já que é 99 ponto um monte de 9, nunca vai chegar num destino bom. E condenou na arrancada a falhar no seu projeto, seja qual ele for, né? Então, se você vive numa bolha, não vai dar certo, você vai bater a cabeça, né? Quem roda de olhos vendados sem compreender a demanda real do cliente e o que é crítico, não vai acertar no alvo, exceto por acidente, e aí joga na Mega Sena, que é mais fácil. Se é para arriscar, né, em coisa difícil, joga na Mega Sena. E a tendência disso acontecer na sua vida é igual a zero. Só tem isso em mente, né? E nos projetos por aí, gente, vamos fazer uma reflexão. Vamos pegar aqui projetos reais que estão acontecendo nesse momento. Veja, um hospital de campanha aqui ligado à Covid, né? Poxa, será que um hospital desse pode falhar? Será que um hospital desse não está sujeito a ter uma chuva de granizo, a ter um vendaval, né? Sobretudo nessa época que é natural de mudança de estação? O que são os elementos críticos para construir aqui? Será que um hospital de campanha de lona realmente faz sentido? Né? Será que batendo o olho aqui não dá um ardido aqui de perceber que isso é dinheiro jogado fora? Será que quando a pandemia acabar, não era legal ter um hospital, já que a gente tem crise de vagas na rede pública, não era legal ter um local que pudesse, mesmo gastando um pouco mais, mas que pudesse servir para depois atender, sei lá, câncer ou qualquer outra coisa que faça sentido, conforme região, casos específicos de deficiência de um tipo de atendimento na rede pública, do que fazer um hospital desse que tem uma data de validade muito curta? Será que quando eu construo uma estrada com uma curva como essa, eu não estou condenando que essa pista aqui, a não ser que tenha uma especificação muito detalhada de concreto, eu não tenho certeza absoluta que ela tem uma durabilidade pequena?
porque eu estou fazendo uma força lateral. Imagina um caminhão circulando, uma Scania da vida, um Volvo, ou seja lá que marca for, fazendo uma força aqui. Será que isso foi levado na conta nessa estrada? Será que a turma foi lá nessa curva? Fica a pergunta. Será que quando eu faço o RP, eu sentei do lado do cara da contabilidade que usa aquilo, né? Sabendo os dias que não pode falhar, sabendo as particularidades? Poxa, nós temos uma encrenca tributária bem generosa, né? Vamos pensar uma empresa que tenha filiais em vários pontos de fabricação em diversos estados, que desse ponto de fabricação ele vai fazer uma entrega em muitos pontos do país ou até mesmo no exterior, né? E, inclusive variando a cadeia. Por exemplo, poxa, vamos pegar alguém do agronegócio aqui do meu Paraná. Poxa, eu vou mandar para minha fábrica eu tenho, sei lá, soja, eu vou mandar do meu ponto de coleta para uma fábrica de ração, eu vou mandar para uma fábrica de óleo, eu vou mandar para uma fábrica de ração para depois engordar pintinhos da própria cadeia produtiva. Esses pintinhos vão ter que ser feitos com, sei lá, halai, né, que é os que vão para o Oriente Médio, e aí tem a orientação para a Meca e toda uma série de ritos a serem seguidos, e por aí afora. Será que eu sei as particularidades dessa empresa que está aqui ou implemento o RP de qualquer jeito? Basta eu implementar o RP? Alguém que compra um RP ou compra uma gestão aprimorada baseada em software? E por derivação, o que é transformação digital? Como que está a satisfação dos meus clientes anteriores, se eu for lá um ano depois? Será que eles estão felizes, insatisfeitos? O que eles teriam para me dar de feedback? Na hora que eu estou pensando num grid de energia que está entrando de montão no Nordeste, para citar um exemplo, mas em um monte de locais, né? Por exemplo, a indústria papeleira que está a pleno vapor, só com papel de embalagem aí estão a pleno vapor, né? A Suzano, os Klabin. Que vapor é energia disfarçada, né? E energia eu posso vender como energia também, e às vezes vale mais do que o papel em certos momentos em particular. Será que na hora que eu estou implementando, eu estou levando em conta o mercado de energia ou será que não? Será que eu sei os pontos de demanda dos meus clientes potenciais? Por exemplo, é sazonal em termos de hora, de estação, ou como é que funciona? É uma cidade, é uma indústria, é uma mineração, sei lá, alumínio, que é um curto-circuitador, né, dessa energia e precisa de uma demanda forte, que 30 segundos depois não existe mais. Ou seja, são picos e vales daquela demanda de energia. Será que eu sei isso? Será que eu levo em conta no meu projeto? Qual o nível de disponibilidade, etc, etc, etc. Na hora que eu implemento uma indústria, né, e as interconexões com a cadeia logística, eu penso nisso. Será que na hora que eu intercadeio, que nem eu falei, a cadeia do Agri, né, que é a cadeia maior do Brasil como um todo, de longe, é a cadeia de maior valor agregado no país, né? Na hora que eu penso na cadeia inteira, não somente na produção de soja. E que movimenta as maiores receitas do nosso país, né? Será que nós estamos pensando nessa cadeia de forma integrada ou eu estou fazendo mais um puxadinho que vai acontecer igualzinho esses dois aqui? Como é que está o teu projeto? Quanto de valor o teu cliente pode estar disposto a pagar na hora que eu entrego valor e não entrega? No meu pedaço, gente, o que é entregar pacotes de trabalho ou gerenciar pacotes de trabalho contra gerenciar resultados efetivos, que eu ponho um dinheiro no caixa desse meu cliente? Quanto que eu posso cobrar pela minha atuação em relação a isso? Quanto que o meu GP e os meus especialistas o meu escritório de projetos e toda a cadeia ligada ao projeto precisa saber para realmente entregar resultado concreto? Né? Então, veja que, às vezes, a visão simples, quando eu não tenho um projeto simples, ela pode se tornar simplista. E eu vou entregar uma coisa que eu vou estourar champanhe no final, quando meus itens padrão, que podem fazer muito bem sentido em certos casos, não encaixam com a demanda de cliente real. E eu deveria estar fazendo alguma coisa assim. Eu vou lá, entendo o que faz sentido, ou seja, tendo uma visão estratégica, uma visão de negócio, pensando em preço total, que é a nossa próximo slide aqui, eu vou só gerar aqui curiosidade, né? E a partir de uma visão completa e, consequentemente, específica, caso a caso, eu realmente faço gestão de projetos virar o ouro, né? E, consequentemente, as pessoas envolvidas ali ganharem muito mais, porque ela está entregando uma coisa diferenciada, que sustenta
um pagamento, um recebimento, né? E um valor único, inclusive em termos de carreira. Um cara que vai dominando certas coisas, a gente começa a não ter preço. E viva cabelo branco, ou como eu, né? Ou então quem perde os cabelos ao longo do tempo. Sobretudo em projetos que ajudam a gente a tornar um pouquinho mais cedo esse fenômeno, né? Será que eu penso somente no custo do projeto associado com os custos dos pacotes dos IMPA? Vamos pensar que a gente abriu uma EAP ou então se eu estou usando a linguagem ágil, eu estou entrando com um backlog de projeto ou um backlog de um sprint em particular, eu estou só pensando naquele pedaço ou estou pensando em valor para o cliente, independente da metodologia? Será que também eu levo em conta o custo da futura operação, ou seja, na normalidade, e no que eu vou gastar para evitar encrencas que a gente comentou anterior, por exemplo, usando o canal de Suez como pano de fundo. Por exemplo, determinando lógicas específicas para navios que têm características especiais, onde eu sei que vento é uma normalidade. A propósito, gente, o navio estava circulando em velocidade mais ou menos 50% acima do permitido ali. E como é em comboio, né? Todos os navios estão, o que significa, não sei se vocês conhecem, anotem no caderninho lá, Hidden Factory, a fábrica escondida. Quando eu tenho um processo oficial, mas o mundo real roda de uma lógica diferente e todo mundo sabe disso, mas faz de conta que não enxerga. E na auditoria faz de conta. Segundo estatísticas, cerca de 30% do que se faz numa corporação é Hidden Factory. Ou seja, tem telemetria nesses navios, eu estou acompanhando por satélite, por transponder a velocidade, todo mundo sabia que estava excesso de velocidade, e os comandantes experientes dizem que em dia de vento é conveniente andar mais rápido, porque o navio afunda, né? Veja que a água é fluida, pela letra, né? Quando ele vai, ele baixa a quilha e, consequentemente, mergulha um pouco mais, dando mais estabilidade no navio. Só que isso não está no processo nenhum. Na hora que acontece um problema, como eu não sei o mundo real, eu analiso pelo mundo do relatório, o mundo que se acredita, tomam-se decisões de besteira. A maioria das gestões de risco, gente, é assim, porque eu tomo por lições históricas que não correspondem ao mundo real. E isso acontece porque eu não boto o pé no lugar e me enrolam facilmente. Será que é assim no seu projeto? Que medida você toma contra isso? Contra o mundo bacana e o mundo real? Como você se previne para lidar com o mundo real? A gente falou ali anteriormente, eu vou citar um caso concreto de um projeto. No Paraná está acontecendo nesse instante o nosso maior projeto, né? Veja que papel nesse instante, sobretudo papel de embalagem, tem uma demanda mundial astronômica, né? E o nosso país é o maior produtor de papel pelas características da cadeia inteira, né? Veja aqui uma árvore vamos chamar assim, que vira papel, tipo eucalipto, tipicamente, e os seus derivativos, demora um tempo, 1/3 em relação a outros países do mundo, para a questão de constância climática, tipo de solo, etc, etc, né? Então, não tem lugar como o Brasil para produzir papel. Mesmo com imposto, logística complicada de não ter ferrovia, uma coisa pesada, pensa uma bobina de papel para exportação que, por exemplo, vai em direção ao Porto de Santos ou aqui no Paraná, em direção ao Porto de Paranaguá e os seus equivalentes ao longo do país, né? É uma coisa, um trabucão para transportar, né? E a nossa logística de estradas não é muito boa e ferrovia dá para dizer que a gente nem tem, né? Então, por exemplo, será que eu levo em conta num projeto como esse, sabendo que eu não tenho estrada backup? Que se travar uma estrada e trava de tempo em tempo, eu vou ter alguma coisa que talvez valha a pena colocar isso na equação do meu projeto? Será que eu levo em conta o custo da falha, tanto na futura operação, como inclusive também no projeto? Ou seja, nos meus mapeamentos de risco, eu quantifico e precifico, sabendo até, por consequência, até onde eu devo ir, e às vezes gastar mais no projeto é sábio demais? Será que isso está nos nossos manuais, nos nossos processos? Veja que essa teoria de base aqui, gente, é centenária, ao pé da letra. Tem nada de novo aqui. Né? E isso é o custo total, quer dizer, na hora que eu levo em conta um equilíbrio desses 3 custos. Por exemplo, uma estrada na Alemanha, né, talvez as mais famosas do mundo, velocidade livre e tal, é uma coisa especial, né?
eles desenharam, eles fizeram essa continha aqui e chegaram à conclusão que vale a pena gastar mais no projeto, ou seja, construir uma estrada mais robusta, e eles disseram, e é um país que tem uma saúde econômica, ou seja, tem uma capacidade de investimento mais superior, vale a pena fazer estradas, e é um país pequeno geograficamente, é Paraná mais Santa Catarina em termos de área, né? Então, vale a pena construir estradas mais robustas, mais elaboradas, para não ter manutenção ao longo de 12 anos. Isso está especificado. E no modelo de fabricação, né, tem, aspas, fábrica de software para engenharia, tem modelos pré-desenhados de trevo, de reta, local de montanha, local para passar túnel, etc., para usar de base, para combinar essas N plataformas, esses N pré-desenhos, para que eu pense só em customização e adaptação em função de volume de tráfego, se é um local que vai para um porto e, consequentemente, tem um tráfego de caminhões mais intenso, etc., etc. Então, eu tenho uma biblioteca pré-concebida, né? E se algum provedor tentar escapar disso, pum, e isso é um processo obrigatório para todo e qualquer provedor da Alemanha, em qualquer tipo de projeto. Existe algo assemelhado. Eu citei a estrada porque é um troço super famoso da Alemanha, mas vale para qualquer outra coisa. A sua empresa sabe o que é melhor para as encrencas que ela tem que cuidar? Ou o seu processo é padrão? Já me dá arrepio só de ouvir essa palavra. Seus problemas são padrão igual de todo mundo? Se for, gente, automatiza. Já foi o tempo que precisava de gestão de projetos para uma coisa que é padrão. Aliás, mais de 10 anos, né? Será que eu não estou brincando de efeito impressora? Ou seja, vale a pena? Veja, olha a indução de falha. Se o preço do projeto é o que mais importa, vamos comprar uma impressora bem vagabundinha. E aí, eu vou gastar 3 vezes mais na primeira semana com cartucho. Será que isso é sábio? Será que isso faz sentido? Será que o menor custo de projeto é uma equação sábia em projetos hoje em dia? Será que faz sentido isso ou isso nos meus projetos? Será que não é isso, talvez, um recadão que está estampado no canal de Suez? Que nós estamos, sobretudo num momento crítico, onde que a gente está comprando muito mais certas coisas, e a cadeia logística se tornou um elemento hiper-chave do mundo, né? No instante da pandemia, mais gente comprando em empresas, etc., etc., que existem certas coisas que, se caírem, tem uma consequência gravíssima. Será que isso está nas nossas equações? O que é essa equação na sua empresa em particular, nos seus projetos que você tem que cuidar? Né? O que é um resultado estratégico? Que aqui é uma IAP estilizada, né? Então, vamos pensar aqui, eu tenho uma entrega maior aqui, que seriam, vamos pensar que um projeto tivesse 3 entregas-chaves e as decomposições aqui. Veja que isso pode ser em termos de projeto backlog, 3 sprints, aí independente do método. Mas vamos pensar que no meu projeto eu tenho... Será que entregar isso aqui, sem pensar aqui, é resultado de fato? Será que no início eu não tenho que ter essa percepção e tenho que bater um contra o outro? Ou no final, o meu último ponto de entrega do meu ciclo de vida de projeto é eu terminar o meu projeto e de repente, se o cliente não sabe operar aquele software novo, aquela agência nova, etc., por mais que seja uma Ferrari na mão. Aliás, Ferrari, para quem não sabe usar, tem uma tendência gigante de bater no muro, né? Qualquer coisa mais requintada, ela é mais crítica de operação. Isso vale para software, vale para qualquer segmento, né? Tomando aqui o ERP como exemplo, será que eu só estou pensando em entregar um software? Opa, fui para o lado errado. Ou eu estou entregando uma operação saudável numa empresa que se transforma, reduzindo o seu custo operacional, fazendo contabilidade com maior precisão, sendo capaz de atender os clientes com mais coisa, e isso, por consequência, tem um valor X por hora, ou por dia, ou por semana, ou coisa assim. E eu coloco isso na equação, me diferenciando de todo e qualquer concorrente. E com isso eu posso cobrar 10 vezes mais, inclusive. Que resultado no seu projeto? E aqui vai a pergunta, gente. E no seu pedaço? O que é o custo total? Até onde vale a pena aqui? O que é resultado? O que é entrega somente? Qual é o tamanho do seu ciclo de vida?
Onde você tem que se encaixar? Onde está o teu desafio? Onde que está o cara que se diferencia e do cara que é, vamos chamar assim, sorvete de creme, né? Mais um entre 10 bilhões. E aí vai brigar por preço mais baixo. E a remuneração do GP, por consequência, é na briga do menor valor, né? Quanto que vale um GP que entrega uma Klabin, como eu falei, o projeto Puma 2, que é o maior do Paraná nesse instante, cujo resultado econômico por hora é R$139 mil por hora. Quanto que vale um cara que entrega isso? Quanto que vale o cara que leva em conta que uma parada de manutenção a cada hora custa 139 mil por hora e ele põe isso na conta do projeto e torna o projeto mais robusto, mesmo que ele gaste R$500 mil a mais, porque isso por uma hora que ele economiza numa parada de manutenção periódica, esse preço é dinheiro de pinga. Como é que está aí, gente? Será que um RP parado, quanto que significa isso? Será que não é um valor também significativo? Quanto que vale um hospital não operando, inclusive em termos de vida? Da estrada fechada, que impede, sei lá, uma ambulância de circular? Quanto que vale a falha? Ou quanto que vale, vamos falar no sentido mais positivo, evitar essa falha? Gente, eu gosto mais de fazer interativo, né? Então, agora eu acho que é a hora da gente trocar figurinha e ver isso, e discutir e aprender mutuamente, inclusive o que aqui vos fala, tá bom? Então, espero que a gente tenha feito uma provocação bacana para dar um debate gigantesco aqui, saudável, onde cada um de nós saiba muito melhor, muito mais coisa que a gente nem sequer imaginava antes da gente ter começado. Muito bom. Mais uma vez, muito obrigado, professor Rui. Parabéns aí pela fantástica apresentação aí, pelas indagações, né, pelos questionamentos que o senhor colocou, que nos faz refletir muito sobre essa questão. Nós temos algumas perguntas, o Diogo fez uma seleção de algumas perguntas ali. Antes eu queria convidar o Thales. Thales, tá por aí, Thales? Nosso diretor de Brents, só para dar um boa noite para o pessoal. Fica à vontade, Thales. Me escuta, André? Opa, beleza. Fala, professor, tudo bem? Muito obrigado. Quero agradecer você, inicialmente, agradecer aí toda a equipe de voluntário que fez esse evento, que se doou para esse evento acontecer. Muito obrigado por todo o conhecimento que o professor trouxe até aqui. Só quero dar uma palavra bem rápida para quem está assistindo e também para deixar fluir o evento. Esse evento foi feito por vários voluntários da diretoria de Brents. Se vocês têm a curiosidade de saber como que é se voluntariar, deixa no chat como que é o hands-on do projeto, né? Porque a gente utiliza muito voluntariado para aquelas pessoas que estão iniciando na trajetória de gestão de projetos para aprender mesmo com o PMI, como voluntariado do PMI, hands-on aqui, né? A gente tem vários projetos sociais, projetos de eventos, e que as pessoas se doam realmente para que isso tudo aconteça. Então, agradeço todo o time de eventos dos Brents e toda a equipe que apoiou, e deixo aberto aí para as perguntas e para quem quer saber mais do voluntariado, como associar o PMI, enfim, manda no chat, a gente vai estar olhando o chat, a gente vai pegar o seu nome, a gente vai entrar em contato com vocês. Obrigado, Rui, com você, André, Diogo, valeu. Valeu, Thales, obrigado. O Diogo já enviou no chat também a pesquisa de satisfação, para que todos possam responder aí. E, Diogo, vou com você aí agora. Beleza, bem, aproveitar e agradecer novamente para o professor. Consegui selecionar algumas perguntas aqui. Então, a primeira foi do Thales. Fiquei com dúvida se o professor pegou para entender um ponto acadêmico ou se atuou como consultor também da resolução. É o que eu digo, minha visão em particular, se você vai ensinar alguma coisa, você tem que ter passado pelas dores, né? Senão você não ensina. Você lê um livro para alguém e para ler sozinho, vai no Google, né? Vai na Amazon, baixa o livro e está resolvido. Então, esses temas que eu estou trabalhando aqui, né?
Veja, eu tenho a prática, eu reservo 1 hora por dia em média, né? Tem dia que não dá, tem dia que dá mais, mas 1 hora por dia eu tenho que estar estudo. Então, foi a minha lógica. Nesse instante de pandemia, pô, eu tenho menos deslocamento, tenho que andar menos de carro, menos congestionamento, etc, etc, menos tempo de avião, então vamos aprender. Eu tenho uma prática de estudar projetos que acontecem no mundo e que tem algum fator, né? Então, por exemplo, o canal de Suez lá teve a duplicação de parte dele, né, que eu acompanhei, vindo, poxa, às vezes falando com pessoa, eu sou meio cara de pau, né? Você vai no negócio, descobre e-mail, telefone, LinkedIn da pessoa e dá-lhe botar uma pergunta. Então, eu não participei do canal de Suez, né? Mas tem muitos projetos que têm essa característica inerente, ou seja, o custo da falha é gigantesco. Então, por exemplo, se eu mostrar ali no R3000, que foi um projeto que eu mostrei bem no início ali, né? Daquele prédio, deixa eu até colocar aqui, só para ficar o pano de fundo. Veja que as características são a mesma, né? Poxa, nesse instante, onde que tem lá, poxa, filas de pessoas, né? Essa triagem complicada aí decorrente do Covid, certas empresas que têm função prioritária, né? Notadamente os médicos agora nesse instante, se tem uma falha, quanto que é o custo dessa falha? Quanto que 1 hora parada tem de falha? Né? Por exemplo, se faltar energia no elevador, o que acontece? Por exemplo, tem no 24º andar, 22º, desculpe, tem uma empresa de energia internacional que se chama CTG Brasil, né? É uma empresa chinesa que é dona da usina de Três Gargantas, né? Eles operam o braço brasileiro a partir daqui, né? Quanto que uma empresa dessa, que opera literalmente 24 horas no prédio com link com a China e sincronizando com equipes internacionais, quanto que tem de falha lá? Veja que isso determina a robustez da solução que tem que sair. O tipo de material que tem lá dentro. Toda vez que a gente se depara com isso, literalmente, eu vou lá e escrevo um procedimento que faça sentido. Na hora que faz uma coisa que percebe, sei lá, uma evolução, né? Vamos supor, poxa, agora veio a empresa XYZ que tem outra cara. Poxa, errar uma vez é humano, mas 2 vezes tem outro nome, né? E daria para citar, que eu usei o canal Suez porque é uma coisa que está chamando muita atenção, né? Mas daria para pegar o projeto aqui do R3000 e mostrar. Porque teve um dia que teve, na operação já, né? Caiu uma fase, teve uma tempestade gigante de várias horas aqui em Curitiba, e do trifásico caiu uma fase. Subiu a energia de backup, quer dizer, poxa, vale a pena ter energia de backup, isso estava na conta, e ela subiu. Um gerador que mantém toda a área comum do prédio, né? E as rotas de fuga. E o prédio fica em prontidão. Então, os locais de equipamento crítico entram em prontidão, inclusive com as pessoas, né? Para se acontecer, sei lá, em paralelo um incêndio, qualquer coisa assim, né? É muito mais crítico quando eu estou sem energia em relação ao outro, né? Poxa, acionou o gerador diesel, tem um número de horas. Lá atrás, sem ter nenhum incidente, um pouquinho de coeficiente de medo, né? Vamos chamar assim, se determinou X horas. Nesse evento particular, foi 80% do combustível, né? Tinha uma pessoa em particular, um médico, por sinal, que coleta exames, né? E ele tem um gerador próprio lá que a gente ajudou a dimensionar, em termos de ruído máximo que podia ter, de capacidade mais de operação sem energia, etc., etc., que chegou a perto de 90%. Então, poxa, a gente estava acompanhando ali, né? Se acontecesse alguma coisa, tinha plano de emergência. A pessoa, dos médicos que estavam ali, estavam de prontidão para acionamento. A equipe de manutenção, se tivesse que evacuar alguém, estava de prontidão, né? Então, veja, na hora que a consequência é significativa, eu monto no projeto uma série de estratégias que sustenta o erro, a falha, o risco, o inesperado, porque faz sentido. E eu tenho que saber o ponto de corte, né? Vamos chamar assim, eu tenho um orçamento limite, e que seria o ponto máximo, e tem hora que gastar em prevenção significa extrapolar um ponto, né? Então eu tenho que encontrar um ponto de equilíbrio. Mas hoje com simulação é muito fácil chegar nesse ponto de equilíbrio, mas tem que botar na equação. E o que eu vejo é que a maioria dos projetos não sabe e nem se preocupa do que vem na sequência. E aí cria elefante branco. Então o que eu estou mostrando aqui é fruto de dores no corpo, vamos chamar assim, né? E contatos com bons amigos ou pessoas que foram se tornando amigos aí, que a gente tem um ciclo de intercâmbio. E vai uma dica, gente, crie esse círculo ao seu redor. Ninguém sabe tudo, né? E se você ajuda uma pessoa, você ganha 100 pessoas, de repente, que vão te ajudar no momento onde que a encrenca, de repente, está custando forte para você.
né? Então, a gente está falando aqui de um chapter, veja que é um ponto, uma confraria bacana de encontrar pessoas que podem ser os seus super parceiros ou não perder uma oportunidade no projeto, né? Porque você sabe a quem recorrer e num momento delicado, vamos chamar assim, onde que você não pode falhar. Então, a teoria boa do livro é o livro aplicado, né? E é o livro que você aplicou e, com isso, sabe usar e sabe os limites até onde ir, né? Pelas próprias dores ou sucessos. Geralmente, uma combinação das duas coisas. Muito obrigado. Tem bastante pergunta, vamos lá. Tiago, existe alguma metodologia para identificar possíveis riscos que são externos ao projeto, como simulações, apoiando por métodos estatísticos? Algum simulador de cenários improváveis? Isso. Então, veja, existe várias técnicas aí, né? Então, veja que quanto mais exótico for a minha demanda do cliente, mais faz sentido usar técnicas mais elaboradas e recursos mais estruturados. Mas mesmo num jeitão mundano, por exemplo, vou falar alguns nomes aqui, né? Então, veja, em primeiro lugar, ponto 1, vai lá no seu cliente e entenda a encrenca, né? Então, veja lá o que ele está pedindo, o que faz sentido com base na experiência das pessoas que estão ali ao seu redor. Entenda-se que faz sentido, claro, as especialidades técnicas, então é um trabalho de equipe. O trabalho de projeto é um trabalho de colegiado, né? De soma de domínios. E entenda o que são os pontos chaves que determinam o sucesso ou fracasso pela ótica de resultado. Tente, a partir disso, determinar o custo, ou seja, o custo da falha. E, a partir daí, com o auxílio de especialistas, determine o quanto que custa para amortizar essas falhas. E aí vai encontrando os pontos de balanço. Repare que não precisa muito mais com Excel para isso. Mas eu posso jogar uma Arena, por exemplo, um simulador bastante poderoso para fazer simulações. Mas com Excel, gente, eu resolvo a grande maioria das coisas. Mas uma coisa nunca pode faltar: gente que entenda da coisa. Né? Se eu não tiver os parâmetros adequados para pôr nesse simulador, nesses métodos, etc., não tem simulador que se resolve por conta própria. E, particularmente, eu recomendaria, aí que está o grande segredo de você ser um cara diferencial, na hora que você faz a diferença, na hora que o talento humano, o domínio técnico, a capacidade de integrar esses especialistas e as especialidades associadas se torna única. Né? Então, alguns nomes de técnicas, em primeiro lugar, análise de sensibilidade, ou seja, saber o quanto eu sou sensível a alguma encrenca, e aí você brinca, e se? Poxa, e se esse gerador parar? E se eu não entregar no prazo? E se, né, como é simulado, bota a encrenca acontecer e veja as consequências. Puxa, se eu não entregar um dia, tem tantos R$1.000 por hora de atraso. Se tal coisa falhar, tem tal coisa. E, em função disso, eu desenho as contramedidas que fazem sentido para a questão. E valido com o meu cliente. Né? Traduzindo, eu aumento o custo do projeto, que nem eu brinco que é o efeito extintor de incêndio, né? Colocar um extintor de incêndio, uma coisa que elimina um problema, gasta mais garantido. Mas se ele salvar uma vez na vida, ao longo da vida útil desse prédio lá de 50 anos, por exemplo, né? Salvar uma vez na vida um incêndio pequeno, já se pagou e sobrou dinheiro. Então, gastar mais de forma controlada e organizada é mais sábio do que economizar. Perfeito. Professor, também tem aqui a dúvida do Laércio. Minha dúvida seria como lidar com o mercado competitivo em termos de prazo, aí coloco parênteses para orçamento ágil, versus valor e custo. Certo. Então, eu vou dizer o seguinte, veja, lógico, o cliente, mundo perfeito para o cliente, né? Prazo zero, né? Lógico, estou falando de coisas impossíveis, mas vamos pensar assim, o mundo perfeito do cliente é o pó de pirlim-pim-pim, né? Chega lá o Diogo com a sua mágica fantástica e a sua amiga Sininho, né? Joga o pó de pirlim-pim-pim, tchum, né? Magicamente, aquilo que é solicitado se transforma imediatamente em resultado, né? E o custo zero, porque a Sininho, né? Pô, vamos dar o que comer para a Sininho lá e parece que ela come bem pouquinho com o tamanho dela, né? Então, o mundo perfeito é eu entregar infinito a um custo zero e a prazo zero. Pelo outro lado do provedor, veja que é o oposto, né? Eu quero um valor de pagamento infinito, quer dizer, um lucro gigantesco,
né? Um prazo grande que me permita trabalhar pelo menos com um nível de conforto, né? E com isso colocando as ferramentas. Lógico que nenhum dos dois extremos faz o menor sentido, né? E a gente não vai conseguir emplacar nem A nem B, né? A sininho não existe, infelizmente, né? O gênio da lâmpada lá do Aladim também não anda muito por aí, né? E aquela história de 3 desejos, pelo menos eu esfrego minha lampadinha lá, mesmo sendo de LED, etc., não sai nada, né? Então, não tem isso. Então, pensa que o maior decorrente de prazo, de ofensão de prazo, é desvio. Quem faz coisa certeira e se organiza consistentemente para prever e se organizar de forma adequada, é muito melhor. Aliás, isso é um dos princípios da agilidade. Se eu vir da lógica Lean, está indiretamente nos princípios ágeis. A melhor maneira de ser ágil é não cometer falhas ou reduzi-las. Porque retrabalho é o que dá mais problema, porque você vai trabalhar de forma inesperada e desorganizada. A primeira coisa para ser ágil é eliminar retrabalho. Então, pelo mínimo, retrabalho das coisas críticas. Então, pense não no mundo perfeito da Sinim, se é que isso é um mundo perfeito, né? Porque aí a gente estaria sem emprego. Eu acho que não é bem tão perfeito assim, pelo menos pela nossa ótica, né? Se tivesse a Sinim, não precisava de GP, não precisava de projeto, não precisava de nada, né? Bastava eu saber fazer o meu pedido certo. E, então, eu tenho que evitar o custo da falha. Escritório de projeto que é bacana, ele tem histórico de todos os projetos pregressos e, consequentemente, das falhas típicas que acontecem e já criou, como parte do processo, contramedidas definidas para isso. E não deixa ninguém para um projeto sem fazer isso. Tem uma diferença entre agilidade e pessoas apressadas, que saem fazendo de qualquer jeito e usam como desculpa que isso é agilidade. Se alguém ainda não percebeu, gente, trabalhar com o universo ágil significa muito mais planejamento, porque eu vou me organizar no mapeamento de forma mais precisa, porque eu tenho que criar um backlog. O cliente não gosta muito, ninguém vai aceitar, ninguém é trouxa, eu não aceitaria, você não aceitaria se estivesse contratando alguém que tem um prazo livre e que a cada sprint eu entrego o que eu quisesse. Isso é bom só em livro ruim. Infelizmente, tem mais do que deveria por aí, né? Cliente que aceita sem cobrar de alguém alguma coisa com prazo livre, que você possa passar para o próximo sprint, etc., a gosto interno, eu tenho impressão que não existe por aí não, né? Então, não confie em livro ruim, em primeiro lugar, né? Você tem um negócio contratual e se tem uma coisa crítica, ele vai cobrar uma multa escandalosa em cima do desvio. E, às vezes, GPs sequer conhecem o contrato e, por consequência, não sabem o que é crítico. E tem alguns contratos hoje em dia que dizem o seguinte, digamos assim, se você não entrega alguma coisa ou causa algum dano, você tem o que se chama de cláusula de lucro cessante. Você vai pagar por aquilo não operando. Se você não entregou no prazo, não tem só o custo da não entrega. Você vai pagar por horas da não entrega. Clientes bons e que vão remunerar cada um de nós melhor, ele prefere, e é sábio isso, ter previsibilidade do que ter um cara apressado que vai falhar. É muito melhor ter previsibilidade de negócio, eu saber a hora que com certeza está lá, do que um cara que promete coisas lindas, mas que nunca cumpre. E chama isso de ágil para não ficar feio, né? Porque isso é zona. Desculpe as palavras mais diretas aí, mas, né? Sair fazendo uma coisa sem se organizar não é trabalhar em uma metodologia ágil, onde eu me comprometo com o cliente de tempo em tempo em entregar alguma coisa que tem valor para ele, que pode ser operado de forma antecipada e que pode fazer uma geração de capital consequente, que inclusive pode bancar o projeto. Aliás, para isso que o ágil nasceu, para criar fluxos de caixa otimizados, coisa que praticamente nenhum livro está aí, né? Porque muita gente escreve livros sobre gestão de projetos, nunca parece que nunca vivenciou um projeto de fato, né? E aí, talvez não conte bem a história bacana, mas às vezes o palco é mais bacana, né? O que eu falo, gestão de palco. Palavras bacanas, aula divertida, mas sem conteúdo. Né? E aí vamos ensinar ágil com um aviãozinho de papel, etc. Puxa, é igualzinho lidar com um projeto no mundo real, né? É tão difícil quanto os desafios de montar um quadro Kanban via post-it.
Num projeto aviãozinho, num projeto, por exemplo, como a R3000 que está aqui na tela, é igualzinho. Né? Eu aprendi a lidar com um projeto ágil com Lego e coisas do gênero, é igualzinho a cuidar de um projeto do mundo real. Então, cuidado com confundir com agilidade, com bagunça e com, digamos assim, o ato de ser apressado, sair fazendo coisas de uma forma desorganizada, que não vai dar conta e ter um volume de trabalho imenso, e não raramente uma empresa dessa falha porque ninguém confia. Ou pelo menos ninguém confia para algum projeto significativo. Gente, eu gostaria de ver cada um de vocês fazendo um monte de projeto bacana e remunerando super bem que está aqui. E para isso tem que ir um pouquinho avante dessas técnicas absurdas. Não estou dizendo que ágil é absurdo, tá? Só corrigindo aqui para não deixar margem à dúvida. Mas eu tenho que criar agilidade com consequência. Na hora que eu desenho um sprint, digo o que é valor, eu tenho condições concretas de entregar aquilo. Eu sei os valores atrelados àquilo. Eu sei as consequências da entrega e da não entrega. Isso está tudo devidamente equacionado, a equipe sabe o que é relevante e eu consigo administrar consistentemente a sequência. Porque o contrato está lá. E para o cliente, ele está pouco se lixando se você está rodando ágil ou está girando em qualquer outro método. Ele quer entrega no prazo, isso não entregou, multa na cabeça. Perfeito, professor. A última pergunta aqui, acho que vai até de encontro com o que o senhor falou. Ela cita uma ideia e ela pergunta o que o senhor acha. Então, a pergunta da Lilian. Sinto que pensar sobre o custo total do projeto está diretamente relacionado com o nível de maturidade da empresa. Se o nível é baixo e o GP tem pouca autonomia, será orientado a fazer uma estimativa de baixo custo sempre. Em resumo, se a empresa tem maturidade e é preocupada com o ciclo de vida total, consegue entender essas consequências. A análise de risco e faz o planejamento e atualização constante e mais completa. Em geral, sinto que para concorrer no mercado, principalmente com produtos genéricos ou mão de obra mais barata, o custo envolvendo gerenciamento de risco torna-se inviável e literalmente deixam de acontecer para ver depois como eles deixam acontecer para ver como acontece no final, apostando numa loteria. Sente isso também na sua experiência? Concordo plenamente com você, Lilian. Já vou falar aqui em primeira pessoa, né? Veja, é bem isso. Vamos chamar assim, tem empresas que começam a... Vamos pensar que a gente fundou uma empresa, nós nos reunimos, né? E montamos uma empresa. Poxa, nós estamos trazendo uma história, alguma coisa assim, mas invariavelmente nós vamos entrar em cenários novos, né? Nós estamos prometendo coisas para cliente e nós não temos o domínio completo daquilo. É natural que, sobretudo na arrancada, nos primeiros projetos, nós cometamos algum tipo de falha, né? Mas se eu olho essas falhas, analiso elas e crio, digamos assim, processos mais elaborados, maneiras mais elaboradas que vão criando progressivamente antídoto, isso o mercado pode aceitar bem. Né? Quer dizer, poxa, o meu segundo projeto vai ser sempre melhor que o meu primeiro, o terceiro vai ser melhor que o meu segundo. E depois de um tempo eu crio uma aura de domínio em relação daquilo que eu faço. E, consequentemente, eu consigo dominar progressivamente cada vez mais tipos de projeto e ousar riscos que os demais não têm. Quem não usa essa lógica, o que vai acontecer? Vai brigar eternamente por preço baixo, com a turma que não entrega. E, consequentemente, tem uma bomba relógio armada. Fuja dessa. Né? E veja, se eu faço projetos simples, que esse cuidado por domínio, né? Quer dizer, não faz sentido, eu tenho riscos muito baixos, então não faz sentido ter uma lógica mais elaborada, né? Veja que, para isso, vamos chamar a turma de TI e cada vez mais vai ser automatizado. Eu começo a ter lógicas padronizadas ou padronizáveis, às vezes com sensores, tal coisa faça tal coisa, né? Eu dou os parâmetros de base e ele me desenha uma lógica que faz sentido com base histórica. Veja que isso não é tão difícil assim para uma empresa de menor porte, de uma empresa com menos variabilidade do tipo de projeto que ela faz, como o que a Lilian chamou de projetos assim de pequena monta, etc. Não é fácil criar uma regra pré-concebida e trabalhar como a turma de software trabalha, por fábrica de software, eu crio uma fábrica de projetos. Lógicas pré-concebidas, pré-fabricadas, vamos chamar assim, e que sustentam esse tipo de projeto. Mas isso significa também maturidade. Eu sei que não vale a pena, eu não preciso de tanto talento, eu não vou contratar um cara de muito valor por hora, porque não faz sentido.
eu tenho um software que me puxa do banco de dados e me obriga, vamos chamar assim, a seguir uma lógica que faça sentido para aquele cenário, né? E se eu sou uma pessoa que, por perfil, vamos pensar, poxa, vou usar você, Lilian, aí que fez a pergunta. Poxa, eu gosto de uma coisa mais elaborada, etc. Eu estou numa empresa aqui, onde que eu percebo que isso não tem sentido para o negócio que ela faz, né? E aquela história, né? Todo casamento, às vezes, é sábio saber separar-se, né? Eu vou fazer mal para aquela empresa e aquela empresa vai fazer mal para mim. É melhor que cada um siga o seu caminho, né? E seguindo o que se entende como melhor. Então, um profissional que gosta de projeto mais cabeludo, mais coisa assim, mais adrenalina, e gosta de lidar com isso, talvez não faz sentido ficar por muito tempo numa empresa assim, né? E lembrando que mesmo essas empresas, para complementar aí o que a gente falou, Lilian, vai precisar de alguém que desenhe essa lógica. Ou seja, ter uma pessoa, um grupo de pessoas com um certo nível de sapiência que monte essa lógica de trabalho. E essas pessoas têm que ser carregadas na palma da mão. Porque se elas forem para o concorrente, gente, ou abrirem sua própria empresa, né? Então, eu tenho que saber que mesmo na simplicidade ou mesmo na padronização, talento é indispensável, talvez um menor número, mas eu não posso perder e significa um tratamento adequado para essas pessoas. E um tratamento por, vou chamar assim, lógica de fábrica, né? Puxando mais para automatização ou por pessoas que vão reproduzir um modelo bem desenhado por essas pessoas, vamos chamar assim, do centro, que talvez estivessem no escritório de projetos. Mas veja que a tendência desse tipo de projeto é ficar cada vez mais automatizado e seguramente não precisar mais de um GP, ter um software GP. E já está ficando cada vez mais fácil de fazer isso. Né? E empresa que bate cabeça, repetindo os mesmos erros sempre, vai lá, trabalha, tenta otimizar. Se você vê que não tem liga, talvez seja melhor pensar se não é melhor você cuidar de você mesmo, né? Porque senão você pode estar afundando a tua carreira. Você vai associar o seu nome a esse tipo de postura. Então, veja se o casamento vale a pena, né? Casamento ruim, ninguém merece. Casamento bom é ótimo. Eu estou há 30 anos aqui, vamos fazer 30 anos agora em outubro, e caramba, né? É super bom quando a gente percebe que tem um jeitão bacana na hora que um tá lá, né, com um peso no ombro e o outro vai lá e segura, né? Então, o casamento tem que ser bom, senão não vale a pena. Sofrência é bom só na música, né? Projeto e sofrência não combinam, não devem nunca combinar. Ah, Lilian, pô, por sinal você está na tela aqui. Eu imagino que seja Lilian Duendas, não sei se foi você que perguntou. Não, foi Estou a te vendo. Lilian Paulino. Certo. Ela está na tela Lilian Duendas, mas ela já deu um sorriso aqui de identificação. Espero ter te ajudado e respondido bem aí. Professor, gratidão mais uma vez pelo tempo dedicado aí, mais de 1h30, quase 60 pessoas até esse horário aqui, porque chamou atenção, né? E se pudesse, ficaríamos até mais tempo, né? Mas estamos já com o tempo encerrando. Esperamos que tenhamos a oportunidade de tê-lo novamente, um próximo evento nosso, com certeza. Sempre muito bom ouvi-lo, a sua experiência, a sua partilha conosco, traz grandes reflexões, com certeza, que foi de grande valor para todos aqui, né? Mais uma vez, gratidão, um abraço do PMI São Paulo, e está sempre convidado para estar conosco nos próximos eventos e, assim que possível, numa próxima oportunidade. Tá certo. André, obrigado aí você. Eu agradeço você e por extensão, todas as pessoas que estão aqui, participaram, inclusive as que participaram no bastidor, vamos dizer assim, né? E que fizeram isso aqui um momento gostoso e um momento de a gente estar juntos, né? Então, espero que as provocações aí tenham feito cada um de nós um pouco mais fortes. E lembrando aquela história, né? Um mundo que tem as soluções todas prontas é um mundo que não precisa da gente. Que bom que existe problema, que bom que existe coisas novas surgindo, desafios novos e momentos que nos obrigam a encontrar coisas mais elaboradas, né? É isso que nos fazem, de alguma forma, viver e ter essa profissão bacana que é cuidar de projetos. Então, uma honra aí estar com cada um de vocês e espero que a gente se encontre aí em muitos outros momentos
bacanas aí como esse. Ótimo. Vamos para o nosso sorteio agora. Vou só partilhar a tela aqui do nosso Deixa eu brinde, do interromper. nosso parceiro. Já libero. E o Diogo já vai, então, realizar o nosso sorteio aqui. André, você quer que eu compartilhe para o pessoal acompanhar ou não? Isso, sim, ó. Só para mostrar aqui quem que é o nosso parceiro, a revista Project Management, um sorteio de uma assinatura online. Todos os participantes também que tiver interesse que participaram, é só fazer o contato com a revista, né? Tem 20% de desconto em qualquer assinatura. Só informar que teve a participação no evento, né? Agora o Diogo vai partilhar a tela dele aí, para que a gente fazer o sorteio baseado nas inscrições, né? Cada um realizou lá pelo Simpla. Pode partilhar aí, Diogo. Perfeito. Todo mundo está olhando aí? Só faz um ok, André. Beleza. Tá mostrando? Show. Então, pessoal, chegou a hora. Vou fazer um sorteio aí por aqui. Eu tenho o nome aqui de vocês, então, de todo mundo que fez o check-in, conseguiu participar aqui do evento. E a gente vai fazer um sorteio aqui com o número de participantes. Aqui na planilha tenho 73 pessoas participantes. E vou, então, aqui, através desse, gerar um número aleatório. Rufem os tambores. Principalmente porque para o site funcionar. E a gente ter o sorteado. Lembrando também, pessoal, eu deixei aí novamente o link para fazer a avaliação. Quem tiver em busca dos PDUs para certificações, para atualização, aí chegou. É só acessar o link e fazer a avaliação que a gente vai fazer a validação. Então, número 6. Vamos ver. 6. Tem que estar aqui presente, né? Camilo Gypsy Neto. Tá por aí, Está entre Camilo? nós. Se estiver por aí, dá um alô aí. Faz um hello. Não, por jeito não. Já sorteio outro aí. Ok, então vamos para o segundo. Estamos com Então, novamente. 54 presentes até agora. Sorteio o número entre 1 e 73. 73. Último, hein? Quem diria? Último da lista. Wilson Santos. Wilson, está aí? Também não, pelo jeito. Oxe, ninguém quer ganhar o prêmio. Vamos lá. Próximo, vamos lá. Vamos, que o próximo vai ser você. Vamos lá. Você mesmo. Calma, vamos tentar novamente, então. Tá. Vocês estão sorteando entre o 73 e o 73. Ah, é por isso? Então, vai sortear número 1. Não, é que vocês estão me atrapalhando aqui, pô. Marmelada, hein? Se tivesse sido combinado, 35. 35, Letícia Rocha. Letícia estava até agora há pouco, deixa eu ver. Letícia, dê um oi para a tela. Ou manda no chat. Não, tenta o próximo aí. Ok. Eu vi a pergunta aí do Zé. O link pro PDU, na verdade, você manda o... Como vou fazer pesquisa de novo aqui? Isso, o Otávio já colocou isso aí, ó. Só preencher a pesquisa que o PDU é atribuído automaticamente. Tá bom? Exatamente. 31. 31. Karen Santiago. Karen, dê um oi para a mensagem e manda um... Acho que ninguém quer ganhar. Próximo. Aí, Karen! Karen! Aí, saiu! Vou puxar para mim esse sorteio aí. Karen ganhou. Aqui, ó. Boa, Karen. Que bom. Então, parabéns, a gente vai... Depois a gente pega os seus dados aí para estar encaminhando aí para o processo. Pessoal, vamos fazer fazer uma fotinha final aí com todo mundo. Quem quiser abrir a câmera, fica à vontade. Volta a tela aí para a gente encerrar, então. Agradecer mais uma vez, professor Rui, com a gente aí até agora. Todos que estiveram participando aí. Fique convite para os próximos eventos do PMI São Paulo aí. Vamos lá, se tá no jeito aí, Diogo? Fazer um joinha aí, fazer um oi. Aí.
Pera aí, segura. Foi? Aí? Agora foi. Valeu. Beleza. Beleza, Depois valeu, compartilha gente. isso Pessoal, aqui. valeu, professor. Boa noite a todos. Valeu, boa noite. Boa noite, gente. Até mais, Valeu. até o Boa noite, próximo. gente. Boa noite. Boa noite a todos aí. Obrigado, viu, professor? Isso, prazer. Prazer é meu. Um abraço. Outro. Tchau. Tá bom. Não, mas é bom, né?